Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 23. Eu estava lendo esse texto hoje de tarde e tentando compreender a partir do versículo 23 até o versículo 32. Se você observar, ele tem dois títulos diferentes, né? Tem um título entre o versículo 27 e o 28, já tem um outro título. Mas, na verdade, a Bíblia você não pode ler considerando esses títulos aí, porque muitas vezes você perde o fio da meada. É bom a gente ler direto, ver onde começa, onde termina, para que você tenha um pouco da noção do que se está se tratando no assunto. E muitas vezes a gente perde a compreensão real do texto bíblico, por causa até da maneira que a gente lê. Que a gente começa a ler, você nunca vai aprender nada da palavra de Deus, da Bíblia, se você lê um texto isolado, um versículo isolado, fora de um contexto. Você vai inventar o que quiser daí. E nesse contexto, se você raciocinar assim, você vai perceber que a Bíblia pode se tornar até a mãe de todas as heresias. Você pega a Bíblia e faz a heresia que quiser. Se você não entender o contexto, onde foi dito, que época foi dito, a gente tem que, para começar a ler, a gente tem que procurar essa abrangência. Para quem foi dito, né? O que se tornou realmente prático no texto para nós, à medida que a gente está lendo. Mas se você entender o Espírito, e esse Espírito pode transformar você. O Espírito que se fala. Então não é só um texto. Você pegar aqui vai ser só um texto, mas se você captar o Espírito, e ele não foge do Espírito do que é o Evangelho. Então sempre a gente tem que ler com esse Espírito, com o Espírito do Evangelho, entendendo como o Evangelho é. Por exemplo, aqui no versículo 23, Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Por que dessa pergunta dos fariseus para Jesus? Sobre a autoridade que Jesus empregava? Porque tudo que eles estavam vendo, e Jesus era um cara fora da religião, e tudo que Jesus estava fazendo, milagres, prodígios, ensinando as doutrinas do amor, da fé, né? E de fato, sem que eles percebessem, cumprindo a própria lei deles, que na verdade o espírito da lei dos judeus era o espírito da misericórdia, da fé, do amor. Esse era o espírito da lei. E Jesus, ele ministrava essas coisas como quem tem autoridade. E agora eles perguntaram para Jesus assim: mas com que autoridade você faz tudo isso? Quem é que te deu essa autoridade? E aí Jesus aqui no versículo 25, ele diz: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Esta foi a pergunta que Jesus fez para eles. Se vocês me responder, eu respondo com que autoridade eu tenho para fazer tudo que eu faço. Tudo que vocês estão vendo, todo esse testemunho que vocês estão vendo. E ele disse assim: de onde é o batismo de João? João Batista, que batizava, precursor de Jesus. É do céu ou é dos homens? E eles começaram a discutir entre eles, discorriam entre eles. Se nós disser que é do céu, ele nos dirá: então, por que vocês não acreditaram em João? Por que vocês não acreditaram nele? E se dissermos que é dos homens,
é para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então eles estavam num beco sem saída. Daí eles resolveram lá, entre eles, dizer, ó, então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Só que o texto não termina aí. Jesus continua falando. Aí Jesus começa a falar para eles, dizendo, versículo 28, que vos parece? Presta atenção nisso. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu, sim. Sim, Senhor. Porém, não foi. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Vou sim. Mas não foi. Dirigindo ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, eu não quero trabalhar na sua vinha. Depois, arrependido, foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O próprio texto responde. Disseram, o segundo. Quem respondeu? Os fariseus. Os mesmos que tinham perguntado aquilo para Jesus. Com que autoridade ele fazia aquilo? Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, era gente falcatrua, ladrão, mau caráter. Os publicanos eram pessoas injustas, pessoas que defraudavam. Se fosse na nossa época, como eu já disse antes, seriam os políticos da nossa época. Eram os publicanos. Aqui no caso eram aqueles que recolhiam os impostos. Mas o caráter é da mesma estirpe, da mesma espécie. Os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aí ele continua, porque veio João a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo tudo isso, vendo tudo o que a autoridade que ele tinha recebido, que Jesus tinha recebido, vendo milagre, vendo prodígios, vendo maravilhas, vendo Jesus ensinando uma doutrina da graça, do amor, da misericórdia, eles vendo tudo isso, e tudo isso que João já tinha pré-anunciado, eles não se arrependeram. E aí Jesus diz assim, vocês viram tudo isso que João falou, e vocês não se arrependem, ao passo que os publicanos e os pecadores estão entrando no reino antes de vocês, e vocês ficando para trás. Muitos assentados na mesa no reino de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, e os filhos do reino ficarão de fora. E os filhos do reino ficarão de fora. Aqueles que conheceram. Agora, isso que eu estou falando agora, não parece toda essa história aqui? É aquele que é chamado, meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Eu estou indo, estou dentro, mas não foi. Aí o outro foi convidado, meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Não quero, não vou. Mas depois foi. Esse texto ele fala de um espírito que está por trás disso. No caso, quando ele se refere ao primeiro rapaz, ele fala do espírito da religiosidade. Esse espírito que está na maioria das pessoas, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem católicos, que se dizem qualquer coisa que você imaginar na sua mente, em qualquer lugar do mundo. Eles
eles têm uma obediência aparente. Não foi a obediência aparente do primeiro rapaz? Meu filho, vai trabalhar. Já vou. Mas não foi, então era algo aparente, típico. Algo aparente é típico do religioso. Ele vive de uma exterioridade, mas não de uma prática. Ele vive de algo que o cobre, mas não de uma verdade que anda com ele. Você vê o segundo rapaz, ele dizendo, de fato, que não queria ir, mas foi. E eu gostaria que você compreendesse o espírito do Evangelho nessa parábola. Porque o Evangelho ele é um espírito. O Evangelho é uma consciência. Mas não é uma consciência aparente. Vocês estão entendendo? Não é uma consciência aparente, em que você obedece, ou que você se entrega aparentemente. Vocês mesmos devem conhecer pessoas que são religiosas, ou pertenceram a algumas religiões a vida toda, mas tudo aparências. Eles nunca tiveram aquela questão da obediência dentro deles. Eu estou indo, Senhor, estou fazendo a tua obra, mas na verdade não está fazendo. Porque o Evangelho, ele não se caracteriza apenas em você frequentar um lugar, uma instituição. O Evangelho é um espírito de consciência, é uma mudança interior. O outro rapaz, aparentemente, foi negativo. Como você conhece muitas pessoas que jamais professaram o Evangelho, que jamais professaram Jesus, ou jamais professaram religião alguma, mas talvez estejam cumprindo muito mais o Evangelho que aqueles ditos evangélicos, ou ditos cristãos, ou ditos católicos, ou sei lá, qualquer religião. Eu cito as religiões ocidentais, mas tem as outras. O Evangelho é um espírito dentro de você. O Evangelho é um espírito dentro de você. Existe uma diferença que você vê nessa parábola entre o falar e o agir. Um falou, mas não agiu, não tomou ação. Até porque fé é uma ação, né? É uma ação de obediência àquilo que se fez parte de você. Fé é uma ação em relação à palavra que você recebe dentro de você. Quando você recebe a palavra de Deus dentro de você, eu digo que a palavra de Deus é aquela palavra que muda você por dentro. Não é uma palavra escrita. É algo que tocou você, né, se tornou parte de você. Então, o primeiro falou, mas não agiu. O segundo falou que não ia, mas depois agiu. E assim muitas pessoas hoje talvez não tenham nem tido essas experiências, mas estão mais dentro do Evangelho que muitos outros. Então, essa palavra fala de uma prática e de uma não prática em relação ao espírito do Evangelho. Porque o espírito do Evangelho é que te dá autoridade. Com que autoridade você faz essas coisas? E a autoridade que estava sobre Jesus está sobre nós, dentro do Evangelho. Mas precisa de uma ação. A ação é um significado, é o que se transformou num significado, não uma conversa. Por isso nós podemos morrer aqui conversando, ensinando, se não tiver uma ação correspondente, de nada adianta. Nós podemos
dizer que conhecemos muita coisa, mas não tem ação. Não tem uma ação correspondente. Nós precisamos dessa ação. A ação tem o significado. O que você fala, não. A sua ação ela se transforma num significado. Porque quando você pratica o Evangelho, a tua vida é transformada. Mas quando você fala do Evangelho, você não é transformado. Eu posso morrer falando aqui para vocês e não ser transformado. Se não tiver uma ação correspondente, se transforma num significado dentro de mim. Por isso que o Evangelho não é a leitura da Bíblia. É claro que a leitura nos ajuda, nos dá um suporte, mas aquilo ali tem que virar um significado. Espírito e vida. O que nos define é o nosso significado. E a pergunta em relação a essa parábola é: onde você está enquadrado? Onde é que nós nos enquadramos? Nós somos o primeiro filho ou o segundo? É claro que na parábola, aqui representa, Jesus quis mostrar para aqueles fariseus, para aqueles religiosos que fizeram aquelas perguntas, que a desobediência estava com aquele primeiro menino que representava eles mesmos. Que representava aquelas exterioridades que eles tinham. E onde nós hoje nos enquadramos? Nós. Qual o nosso significado? Estamos apenas falando? Ou estamos tendo uma ação correspondente? Ali a parábola nos remete para o fato de que muita gente que a gente pensa que não está tendo um significado prático em relação à verdadeira consciência do Evangelho, mas que estão com a consciência do Evangelho. Por isso que Jesus disse assim, ó, publicanos e meretrizes vos estão precedendo no reino. Por quê? Por que estão precedendo? Porque eles estão crendo na palavra que está sendo entregue para eles. Não é quem diz que está fazendo a vontade de Deus que de fato está fazendo. E que está efetivamente fazendo a vontade de Deus. Se entenda que esse Deus é o Pai, né? Meu filho, vai para a minha vinha. Tá bom, estou indo. Mas não foi. Meu filho, vai para a minha vinda. Não quero, não vou. Mas de fato ele está trabalhando. Porque ele está praticando os valores de uma consciência nova em Cristo. De uma consciência do Evangelho. Você pode estar na igreja, mas você pode não estar perdoando. Você pode estar na igreja, ou sendo cristão, ou qualquer outro lugar, que você professe sua religião, mas não está amando, não está sendo paciente, benigno, bondoso, não tendo os valores do reino. Então, apenas é uma aparente obediência, uma exterioridade, mas nada se compara a uma prática, a uma ação correspondente. Essa parábola ela fala dos religiosos e a sua religiosidade. Ele nos mostra nesse texto sobre o arrependimento. Por que publicanos e meretrizes entram no reino? Porque estão se arrependendo. Estão crendo no Evangelho. Quem quer ser meu discípulo, venha e siga-me. Discípulo de Jesus. Então, quando você olha para a parábola e vê que ali a questão não é o sim nem o não. Um diz que ia, outro diz que não ia. Mas é em que espírito se está agindo. A ação é o que é importante. Eu vou, mas não vou. Eu não vou, mas vou.
O arrependimento, ele tem que ser um fato de uma ação interior em nós. O fruto da obediência dos rapazes, ele tem que ser um fruto verdadeiro. Em quem estava o fruto verdadeiro? Estava naquele que supostamente era desobediente. Geralmente um religioso olha para nós, né, com um ar de superioridade, achando que nós não conhecemos nada do Evangelho. Mas, por quê? Por causa da exterioridade. Deus não trabalha nas exterioridades, Deus trabalha com a essência. A religião, ela anestesia a nossa consciência. A nossa conversão tem que ser uma conversão de consciência. É tudo na consciência. Você é um ente do Evangelho ou não? Se Jesus chegasse aqui e perguntasse para você, filho, trabalha na minha vinha, você diria sim ou não? Você diria sim ou não? Tudo é uma questão, é na consciência. Você tem que viver o Evangelho de uma exterioridade para mostrar que você é cristão, mostrar que você é diferente, ou porque você tem essência? Temos que viver o Evangelho porque temos essência. Temos uma consciência nova. Temos uma vida nova. Devemos entregar a nossa consciência em obediência à verdade da palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você vê que naquele fato da parábola, a intenção não produziu resultado nenhum. O que produziu o resultado? A ação, não a intenção. A própria Bíblia diz que o querer fazer o bem está em nós, mas não o realizá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então nós temos essa graça de Deus para fazer o bem. Mas eu tenho que ter a ação de fazer o bem. Você quer abraçar o Evangelho ou não quer? Pai, trabalha na minha vinha. Estou indo. Mas as suas ações. Você foi, pegou a enxada, pegou o ancinho, pegou o rastel para trabalhar na vinha, fazer as podas, para arrancar o lixo, as ferramentas do Evangelho. Foi, de fato, teve uma ação correspondente. E aqui eu não estou falando de você vir numa reunião, se inscrever numa igreja, ser membro de um grupo, não. Estou falando de uma consciência. Aqui se fala em consciência. Tudo são escolhas. É você fazer a vontade de Deus com atitude. Que é uma ação correspondente. Amém?